Hoje, beleza virou assunto de consultório, de redes sociais, de comportamento, de saúde mental. Está em tudo, né? Mas aí fica uma pergunta. Será que o belo está no acabamento perfeito? Ou na coragem de preservar aquilo que cada pessoa ou que cada obra tem de único? Hoje é a segunda temporada do podcast Beleza Limpa, inspirada nesse livro maravilhoso aqui, da doutora Camila Meccia. Doutora Camila Meccia, que é minha amiga, minha dermatologista e membro da Sociedade Americana e Brasileira de Dermatologia. Era para Lara Katz estar aqui hoje, jornalista, porque o projeto também é dela, mas ela não pôde vir, então estou aqui, substituindo a altura. O convidado de hoje é mais que especial. A gente ama, né? Tanto a doutora Camila quanto eu somos fãs, mas quem não é? Vicky Muniz, um artista de renome internacional, que provoca as pessoas, né? Provoca as pessoas com suas obras, que levam açúcar, que levam lixo, que levam diamantes. É uma mistureba que provoca todo mundo. Vicky, seja muito bem-vindo ao podcast Beleza Limpa, porque você tem tudo a ver com esse assunto. Obrigado pelo convite. Maravilha. O que é beleza para você, Vicky? Beleza, acho que é uma construção, né? Uma coisa que ela vem se desenvolvendo, a ideia de beleza, né? Ela não é uma coisa fixa, estática, ela muda com o tempo, né? Porque a própria maneira como a gente vê o universo ao nosso redor vai mudando, e vai mudando de acordo com a nossa relação com a natureza, a nossa relação com a cultura, como a tecnologia nos permite ver coisas além dos nossos sentidos, né? Nossa relação com o outro, principalmente, né? Uhum. Eu acho que beleza ela é um processo que está em constante desenvolvimento, justamente porque ele também tem sido desafiado através desse processo. Se você não tem essa pergunta acontecendo o tempo todo, o que é bonito, o que não é, né? Você não evolui com isso. E é interessante ver que o que era bonito na época de Rubens, né, talvez não seja tão bonito nos anos 70 e volte a ser bonito nos 2020, né? Uhum. Para mim, beleza é uma construção, como a nossa relação com o mundo, ela está em constante processo de construção também. E, no meu ver, acho que o trabalho do artista é justamente criar essas perguntas, criar esse reposicionamento da pessoa, para não criar uma posição estática em relação ao que está ao redor, e para ter essa relação mais dinâmica com o mundo. Acho que a arte tem muito a ver com isso. Ele está sempre tirando você um pouco da zona de conforto, fazendo você repensar a tua relação com as coisas. E beleza, logicamente, é um assunto que não escapa o crivo do artista. Daqui a pouquinho a gente vai falar de inteligência artificial e arte, tá? Então, você, nesse seu começo, já deu uma pinceladinha aí, eu quero saber a sua opinião. E mas, parece Camila, que tirou as palavras da minha boca. Então, que bom, Vicky, porque você está aqui justamente porque eu queria que as pessoas ouvissem exatamente isso que você falou, né? E eu também que trabalho com beleza, é importante eu levar esse conceito de beleza para o consultório também. Porque eu vejo que, ultimamente, as pessoas estão muito ficando no engessado, justamente no caminho inverso do que você falou aí, né? E ficam procurando os consultórios de beleza no contrário do que você vê nas suas obras de arte, né? A beleza está nos olhos de quem vê, ela vai além. Eu adorei isso aí que você falou, que isso é uma coisa em constante, né, renovação. Ela é parte exatamente disso. Eu não vou repetir tudo, isso daí para mim é perfeito. Acho que uma coisa interessante sobre isso, acho que tem uma coisa identitária, sabe? Que eu vejo muito, por exemplo, como as pessoas consomem. Vamos falar de uma coisa mais simples, talvez mais sintética do que beleza física. Beleza física é uma coisa muito complexa, né? Vamos dizer, falar de moda, por exemplo, né? As pessoas, ao invés de pensarem um pouco naquilo que elas gostam, se é uma roupa assim, uma roupa de um jeito ou de outro, de que cor, com que tipo de padronagem, né? Elas preferem simplesmente resumir isso, né, confiando numa marca, né? E aquilo vai ser, porque ela está com uma marca específica, aquilo já vai ter, que apareça, de preferência, né? Aquilo vai resumir tudo que ela está querendo dizer através do que ela representa. Eu acho que se você traz isso para a beleza física, você começa a ter esse mesmo tipo de comportamento, né? Eu acho que
eu acho que na arte, eu acho que você tem que lutar contra esse tipo de síntese do que é bonito, o que não é. Isso vale tanto para... Você não pode... Tem que sempre estar criando e desmantelando, demolindo padrões, sabe? Eu acho que isso é importante. Perfeito. Mesmo porque quem precisa ter para ser é o adulto inseguro, né? Camila, você é uma médica que gosta muito, acredita muito que a gente é parte de um todo, né? Corpo, mente, espírito integrados com a sociedade e principalmente com a natureza. Você fala muito na natureza, você defende muito a natureza. Você vê conexão entre a arte e a saúde das pessoas? Com certeza. A arte, para mim, não tem como falar de alma sem falar de arte. A arte, né, ela vai no subjetivo, ela vai além de tudo isso aí. E para mim, não só a beleza, a saúde, porque elas estão completamente interligadas. Quando eu comecei a trabalhar com beleza, eu fui muito para esse lado, né, da contramão dos padrões, justamente de provocar a pessoa, de sair daquilo ali. Por que você tem que cumprir aqueles padrões determinados pela sociedade, pela mídia? Eu penso que o belo, ele vai muito além disso e ele está sendo, como o Vic falou, construído e desconstruído. Então, é como se fosse também um processo de evolução e de autoconhecimento de cada um. Respeitar aquela individualidade, né? Aquela pessoa como indivíduo, parte de um todo, parte social, parte da natureza, né? E não assim, contemplar a natureza, mas se sentir mesmo integrado à natureza. Parte do todo, parte da sociedade, parte do todo. Então, eu acho que não tem como a pessoa ter beleza sem saúde, sem essa conexão toda. Sim. Né? E a gente tem que buscar se aproximar mais do sentir, né, do que do racional. E eu penso que a arte leva muito a gente para esse caminho, de se aproximar do coração. Outro dia eu vi até uma entrevista de um médico psiquiatra super famoso, que eu amo, falando que a gente tem 3 cérebros. Um no nosso sistema nervoso, um no cérebro, no sistema nervoso, no coração, no pericárdio, falando isso como ciência, e um no intestino. E quem não estimula os 3 se aproxima dos répteis. Ele falou isso dando uma explicação científica. Então, eu penso que é isso, está tudo conectado. Você compartilhou comigo um post que eu gostei muito, né, de uma pesquisa que foi feita, viu, Vicky, na University College London. Mostra a ligação entre consumo de arte, cultura e um envelhecimento biológico mais lento. Eu queria falar sobre isso. Eu fiquei sabendo dessa. Eu achei tão interessante, queria dividir com vocês. Não é só gostar de arte, é continuar se alimentando de beleza, de música, de leitura, de encontros, de experiências. Isso faz sentido para vocês? De que forma? Acho que faz perfeito sentido. Inclusive, não sei se foi essa pesquisa, né, que fala que assim, algumas horas de experiência no museu, com artes, numa galeria ou num concerto, né, equivale a algumas horas na academia de ginástica, né? Opa! Eu uso isso como desculpa para não fazer ginástica, né? Eu gostei. Mas olha, eu já fui no museu, não preciso correr, né? Tá pago. Para mim, o meu sacrifício é justamente atividade física, porque eu tenho uma obrigação quase profissional com o ócio. Então, assim, eu acho que... Mas existe esse ócio, né? Contemplativo e criativo, né? Que as pessoas, dentro de um contexto de produção pós-industrial, né? Que as pessoas, vamos dizer, depois da Revolução Industrial, existe essa coisa, o indivíduo ele não é mais um ser, ele é uma unidade de produção, ele tem que ter utilidade, ele tem que ter... A segunda pergunta que você faz para qualquer pessoa, principalmente nos Estados Unidos, é como é que é seu nome? O que você faz? Né? No Rio de Janeiro, eu vi um carinha dando uma cantada a uma menina e falou, qual é o seu nome? O que você gosta de fazer? Eu achei isso tão lindo. Né? Mas assim, você vai ver a produção de alguns artistas mais notáveis, um exemplo, Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, ele não fazia muita coisa, não. Para a fama que esse cara tem através dos séculos, né, ele fez 18 pinturas, conseguiu completar 12. Porque ele não pintava para fazer pinturas. Ele não produzia obras de arte. Ele pintava para aprender a pintar.
E ele documentava tudo isso muito bem documentado. Ele tinha uma relação com o processo, que para mim faz muito mais sentido, especialmente hoje em dia, do que a produção de um produto. Sabe? Eu acho que depois da Revolução Industrial, justamente, né, o foco da produção, né, não é de criar coisas. A gente criava coisas quando as coisas eram únicas. Né? Depois de produção em série, acho que é muito mais interessante para você sintonizar com os modos de produção contemporâneos, você produzir processos. Né? E ele era um cara que produzia processos, mas para produzir processo você tem que estar em contato com o material, com o ambiente. Né? A pessoa acha de onde que vem arte. Né? A arte vem muito de você poder ter a liberdade, o privilégio, né, de não estar sendo útil naquele determinado momento, estar simplesmente absorvendo coisas. Acho que acho que a inteligência criativa, o foco dela, é justamente estar nessa capacidade que alguns artistas têm de pegar coisas que são completamente desconectas, né, e achar um logos, um nexo para elas coexistirem de uma forma que aquilo faz sentido e estimula a ideia a criação de sentidos, né? Eu acho a gente vê muito isso no seu trabalho. Eu vi um documentário, um vídeo, eu sei o que é isso, é construindo e desconstruindo, construindo e desconstruindo. Então o processo não é aquela coisa, fez, está pronto, é uma fotografia, depois refaz uma segunda fotografia, uma décima, né? E aquele trabalho está sempre... E não tem aula de você aprender a pintar com espaguete. Você tem que ir lá e tentar criar as ferramentas para fazer as coisas e tudo. Mas acho que o mais interessante, por exemplo, agora, nesse momento, né, eu estou com 2 exposições grandes, já fiz, muito trabalho que já foi colocado para fora, e eu estou, assim, num lugar meio aberto. E eu... Depois de quase 40 anos, o ano que vem vão ser 40 anos depois na minha primeira exposição, né? E depois de 40 anos trabalhando com arte, vai ter uma hora que você vai descobrir que a coisa mais difícil durante essas 4 décadas é gerenciar impulsos criativos. Saber quando que você está produtivo, quando você não está. E valorizar justamente o privilégio desses espaços ociosos, né, onde você simplesmente só está consumindo cultura. O desafio, por exemplo, acho que hoje é como você consome cultura através da tecnologia. Eu estou tentando agora, como entrei nesse espaço, eu adoro ficar nesse vácuo, assim, que você começa a poder brincar com um monte de coisa diferente. E respeitar também. Tem artista que fica muito ansioso quando não está produzindo, né? Eu já tenho um pouco essa maturidade. Mas agora, por exemplo, eu tenho ficado muito no telefone vendo besteira. Então, assim, eu tenho um site, minha conta de Instagram, por exemplo, eu nunca posto trabalho meu. Só posto bobagem. E tem muito seguidor. Sabe? Acho que é por isso. Eu não entendo. Aí eu falo, cara, por que tem tanta gente que diz? Eu só posto besteira, né? Mas... E eu me recuso a postar trabalho, porque não dá para ver meu trabalho naquilo. Mas eu também, nessa de ficar procurando coisa para postar, que vira uma espécie de revista, né? Você também perde muito tempo com isso. Então, eu estou tentando controlar, sabe? Isso é um desafio hoje em dia. Eu vou pegar um gancho aqui, que eu nem ia fazer essa pergunta agora, Camila, mas é sobre inteligência artificial e esses filtros, né, que estão entregando imagens cada vez mais perfeitas, né? Quando a diferença vira defeito e tudo precisa ter o mesmo acabamento impecável, ou seguir uma trend, uma tendência, que é tudo... É um estímulo ao plágio, né? Porque assim, as tendências, elas... todo mundo copiando uma coisa do outro. Enfim, qual é o próximo capítulo disso? Acho que copiar, a cópia é uma presença em todo desenvolvimento artístico desde o começo, desde os primórdios da criação, né? Existe até um termo que se chama esquemata, que antes de você aprender a desenhar uma xícara, por exemplo, você começa a desenhar desenhos de xícaras. Todo artista copia, eu copio. A cópia, na verdade... tem uma certa autenticidade, porque ela não implica apropriação. Você não está se apropriando da arte da pessoa. Justamente o contrário. Você está falando, isso foi feito por fulano, eu estou copiando.
Quando assim, você dá o crédito, sim, né? E acontece que chega um momento que a gente começa a ver... Eu vou bater de novo na tecla da Revolução Industrial, né? Tudo era único. A gente esquece disso, que até 1790, 1700, os objetos, cada objeto era único. Não existiam duas xícaras. No momento que você começa a produzir as coisas em série, elas vão virando... Aquilo vira um símbolo mais do que... Então, quando você pensa na caneca, né? A caneca é mais... porque ela é produzida... A caneca tem uma forma, ela tem um... Você pensa nela, ela vira quase um símbolo mais do que um objeto. Ela já existe dentro de uma linguagem. O nosso mundo, ele está ficando cada vez mais... A nossa relação com as coisas reais, com o mundo natural, físico, ele está ficando cada vez mais... essa relação está ficando cada vez mais opaca, vista a maneira como a gente preenche esse espaço entre a percepção e o mundo físico, né, com linguagem, né? Só que essas linguagens, ao longo de, 50 mil anos, elas foram se desenvolvendo justamente para criar, estender os nossos sentidos, né, para além do que a gente consegue cheirar, tocar, né? E chegou um momento, no começo dos anos 2000, que a criação de tecnologias muito poderosas, né, Corel, Photoshop... Eu lembro que eu dava aula numa universidade americana nessa época, a gente estava começando a lidar com isso. E para os fotógrafos da época era uma coisa assim... Estavam morrendo de medo, estavam colocando filme em geladeira, porque a fotografia ia acabar. É uma bobagem isso, né? Ela ia se transformar. E eu lembro que a coisa que mais pegava na minha aula, que era uma aula sobre cognição visual, era que eu falava assim, cara, já tem gente mudando. Os primeiros redes sociais, no começo, né, primeira década do ano 2000, eu falava, cara, já tem gente mudando, mexendo na foto do perfil, né? Essa pessoa que está criando, arrumando o pé de galinha aqui, fazendo o nariz mais fino, né? Em 20 anos, já faz 20 anos, né? Ela vai olhar todas as fotos dela e não vai saber quem ela é. E se vocês acham que isso tem implicações enormes, né, para o indivíduo, imagina para o coletivo. Com certeza. Né? Você falou tudo aí. Eu acho que assim, isso você falou da produção dava em série, medo. exatamente. E é o que eu recebo hoje. Então, como médica, né? Por isso um paralelo. Então, eu penso que isso aí que você falou, as pessoas que consomem... muita coisa padronizada, serializada, né? Exatamente. E esse padrão, ele não sei o que veio primeiro, né? Isso que você falou, ovo, a galinha, mas assim, esse padrão reflete, sim, na forma de pensar, na forma de agir, tanto individual quanto coletiva. Sim. Então, como que a pessoa se vê ou não se vê, o que é que ela consome. Eu penso que as pessoas que consomem arte, como esse estudo aí falou, né, elas vão um pouco para o lado de tudo que a gente está conversando aqui. Mas a enorme maioria das pessoas, ela replica, exatamente. Ela está sendo produzida em série, assim como você traçou um paralelo aí que eu gostei com a Revolução Industrial, né? Então, a gente está fazendo um monte de xícaras no consultório dermatológico hoje também. E isso, né, é a relação que você falou com a matéria. Então, como é que essas xícaras estão olhando exatamente o todo? As pessoas que estão na frente dela, ela não consegue mais olhar a história da pessoa, o que cada um carrega, né? Porque está por trás ali uma história, não é só a plasticidade, né, de um rosto ou de um corpo ou o que quer que seja, mas é o que aquilo ali te conta. Isso aí que você falou é perfeito. Um rosto igual ao longo dos anos, ele te conta o quê? Mas é engraçado, é verdade. As pessoas tentam essa coisa de individualidade, por exemplo, dentro desse mundo de significados, de linguagem, né? Você pode ver, por exemplo, dos últimos 20 anos, né? É a coisa da tatuagem, por exemplo. As pessoas estão procurando significância, mas através das formas mais sintéticas, mais simples, palavras, imagens, sendo impressas. Quando isso devia ser uma coisa até muito mais simples, mais orgânica. Você ia se significar, talvez se pensar. O problema é que é difícil pensar naquilo que não tem assim, esses. Não é tão óbvio. Entendeu? Como eu disse antes, é difícil você pensar numa roupa, como eu quero ser, quero assim. Antigamente as pessoas tinham que fazer a roupa no costureiro, né? Tinha que ir lá. Eu até hoje eu sou não sei, eu não gosto de massagem, por exemplo. A coisa que eu me sinto uma mão esquisita, eu não curto, sabe?
Eu sou aquela pessoa que gosta de abraçar muito, assim. Eu sou meio autista. Talvez até seja mesmo. É que no seu tempo não tinha diagnóstico, no meu também não. Então, mas aí tem uma coisa assim. Mas eu adoro, por exemplo, eu falo, eu não gosto de massagem, mas eu gosto de fazer terno. Eu nem uso terno, mas eu gosto de ser medido, sabe? Eu acho tão legal. Você vai num alfaiate e o cara pega e fica te medindo. Não, uma delícia. Não é legal? E aí você vai e escolhe o pano. Pode ser mais assim, pode ser mais assado. E você não... Sabe por quê? Eu nunca descobri o prazer. Depois eu fiquei pensando, por que eu tinha esse prazer? É porque você está tomando decisões que normalmente você não toma, né? Você vê uma coisa que está pronto, escolhe aquilo e pega. Eu acho que a beleza é meio parecido também, o prazer no processo. Né? Você está falando do ser acredito. autoral, né? Também, né? Do ser autoral, botar em prática o ser autoral. E né? aí uma das marcas do meu trabalho é exatamente isso, é a individualidade. Às vezes as pessoas usam o termo natural. Eu gosto de um trabalho natural. Aí você olha para a pessoa, está toda modificada. O que é mais o natural? Você falou aí uma coisa que me fez pensar. Eu tenho um amigo que é cirurgião plástico, fantástico, o Luiz Fernando. E ele é muito tradicional, assim, né? Aquele cara que opera bem devagarzinho. E ele falou para mim, ele falou, pô, Vic, esse negócio de rinoplastia eu não faço mais. Eu falei, mas por que, Luiz? Você é cirurgião plástico? Eu falei, porque ninguém mais sabe como é que é o nariz. Não, e a pessoa vai com a foto de outro, né? Não, antigamente, as pessoas traziam o nariz de alguém. Mas aquele nariz já foi mexido. Então, aquele nariz já não é bem o nariz, né? E hoje em dia, a pessoa já faz um nariz já no IA, exatamente. Né? E já fala, eu quero um nariz assim. Aquele nariz não existe. Uma vez eu fiz um retrato para uma pessoa, né? E era a viúva daquele embaixador, foi líder do Líbano, Hariri, né? E os filhos queriam uma foto, um povo muito formal, né? Uma coisa. E aí ele me mostrou uma foto da mãe dele, né? Então o filho dela me mostrou uma foto da mãe dele e falou: olha, essa aqui é minha mãe. Eu falei: pô, lindíssima mulher, né? Ele falou: mas sua mãe, uma coisa mais afetiva, você não teria uma foto mais assim informal? Ele falou: não, isso é informal. Né? Aí eu usei a foto e fiz esse retrato com diamantes, na época que ele queria, feito de diamantes. Tudo. Aí eu mandei para eles, a mãe dele me ligou, né? Falou: olha, me mandou um retrato todo modificado. Olha, meu nariz, eu quero ele assim, eu quero ele assim, eu quero ele assado, eu quero ele assim. Eu falei: tudo bem. Fiz todas as modificações, que era um retrato. Retrato é uma coisa... Quando você faz arte, você faz para o mundo inteiro. Retrato você faz para uma pessoa. Até hoje eu faço retrato para vestir as sandálias da humildade e me botar no meu lugar. Artista é uma profissão como qualquer uma outra. E é legal você fazer isso, porque aí isso te coloca nesse mano a mano, assim, sabe? Que é importante. Aí ela me mandou esse retrato, eu fiz todo... Aí eu mandei de novo para ela, refiz tudo, deu uma trabalheira doida. Do jeito que ela queria. Aí ela falou: mas essa não sou eu. Eu falei: mas é óbvio que não é. A senhora era daquela da foto, né? Essa aqui é o que a senhora quer ser. Ela falou: mas eu não gostei. Eu falei: lógico, que você, no fim das contas, o que você quer ser, uma hora que você for aquilo, você não vai gostar. Porque aquilo é uma ficção, aquilo é o produto de um desejo, né? Você falou isso para ela? Falei. E você... E ela... Quero saber o final da história. Você falou, Vic, o que eu falo para as pessoas todo dia no meu consultório. Não. Gente, é incrível. Eu tô amando ouvir isso aí. Porque eu falo exatamente isso. Sabe? Porque as pessoas buscam alguma coisa que às vezes nem ela mesma sabe o que é. Né? Então é exatamente isso aí que você falou. A imagem que ela fez dela própria, quando ela viu, nem era aquilo. Nem ela quis aquilo. E as pessoas vão modificando. Ela quis original. Ela quis original. Tem uma frase americana que traduzido não é tanto engraçado. Be careful what you wish, né? Cuidado com aquilo que você deseja. Porque entre o desejo... Eu vi uma história onde a gente perdeu a Copa, né? E estavam falando do Hendrick, né? O Hendrick é bom no banco porque... Todo mundo fica pensando assim, a hora que ele entrar, ele vai ser incrível, né? É porque é expectativa é muito melhor a realidade. Expectativa do que a realidade. Mas, cara, eu achei tão engraçado isso. Porque ele falou assim, tem que criar esses líderes, essas coisas hipotéticas são muito boas, né? Porque isso dá uma esperança, dá uma felicidade. E se tem um povo esperançoso é o brasileiro. Maravilhoso. Mas eu acho que a hora que põe, estraga. Porque daí a realidade é outra coisa, sim, né? Sim. Eu adoro
ele, mas... E eu penso que a gente ir para esse caminho do processo, exatamente, de contemplar, de entender, de se conhecer, ir para o processo. Eu falo também para as pessoas assim, saia do detalhe e vá para o todo. Isso também é muito um paralelo com a arte, né? Que às vezes a pessoa vai fazendo exatamente isso aí que você falou, pega um retrato e vai. Mexe no nariz, mexe na boca, mexe no ângulo, mexe aqui. Quando você vê o todo, tá horrível, né? E isso está acontecendo no rosto das pessoas hoje. Não por mim, pelo amor de Deus, mas a maioria das pessoas, ela exatamente ela não vai vendo o que está acontecendo. E quando a gente vê o produto final, pelo menos a mim, me desagrada mais do que agrada. Então, eu penso que você realmente estar mais próximo da sua individualidade, da sua história, faz mais sentido do que você se aproximar de um produto final. As pessoas estão perdendo o referencial, né? Você está ouvindo e assistindo o podcast Beleza Limpa, baseado nesse livro de Camila Métia, dermatologista. Estamos recebendo um convidado mais que especial, o artista plástico de renome internacional, Vic Muniz, do qual somos fãs. E você acabou de falar de uma coisa muito importante, né, Camila? A perda... A gente, Vic falou de padrão no começo do programa, a gente já passou por autenticidade, por autoral, e agora você falou da perda do referencial. Vic contou como ele fez uma obra encomendada para uma senhora e a senhora estranhou porque não era ela, quis mudar e não gostou da mudança. E você, como é que age quando uma pessoa chega com uma foto aqui e fala, eu quero ficar igual a essa? É por isso que eu estou amando esse podcast aqui, porque é o que eu falo diariamente para as pessoas. Então, o que eu procuro é trazer um pouco, aproximar um pouco essa pessoa de tudo que a gente está falando aqui. Então, aproximar um pouco para esse outro mundo, né? Esse mundo do sentir, esse mundo do caminhar, do processo, esse autoconhecimento, do Dharma, o que a pessoa faz, né? O que você falou aí, você faz o quê? Você gosta de quê? Você está aqui nesse mundo para quê? Né? E eu penso que o tratamento, ele tem que vir, a ciência, ela tem que vir junto com isso aí. Para mim não faz sentido fazer nenhuma ciência fora disso. Então, o meu trabalho hoje, ele é muito focado o quê? Na qualidade, na saúde da pele. Eu penso que a pessoa, quando ela envelhece, né, passa pelo tempo, com a pele saudável e boa, isso faz parte de um todo, isso traduz muito mais beleza. Eu pergunto assim também, você conhece quem é seu referencial de beleza? Aí você falou referencial, né, que a gente já perdeu completamente. Então, existe algum referencial de beleza com 80, com 90, com 100 anos para você? Né? Porque eu acho que um dos desafios hoje também é a longevidade. Então, como é que você deseja estar com 100 anos, com 110, com 120, que é o que a medicina já programa para hoje? Né? Será que isso tudo que você está falando agora vai fazer sentido lá? Então, estamos juntos nesse caminhar, nesse processo. O que é que faz sentido para mim pensando nisso aí? E essas coisas de modificar e um em cima do outro, a gente vai perdendo não só o visual, mas eu penso também que saúde, né? E isso é uma das preocupações que eu, como médica, tenho, e por isso tentar trazer essa ideia, né, do subjetivo, porque o outro episódio que eu gravei foi sobre complicações, que é justamente as complicações que vêm dessa busca incessante pelo quê? Né? Por uma beleza inatingível, pela busca da juventude eterna que não existe. Né? Então, a busca sempre do que não se tem, como você falou. Às vezes, quando você chega num lugar, não era aquilo. Né? Porque, na verdade, é isso. É o processo importa mais do que o resultado final. E eu vejo beleza nisso. Falta bastante, né, hoje em dia, de saúde mental, né? Verdade? As pessoas estão um pouco perdidas nisso. E o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. É o país mais ansioso do mundo, né? Tem um paciente meu que falou, você já reparou que quanto mais modificado está o rosto da pessoa, mais doida a pessoa é? Mas é verdade, porque você procura uma solução externa. Mas isso parece essa história de ovo e galinha. Quando a pessoa fala, o cara... ele não pode ser preso como prisioneiro porque ele matou, tem problema mental, matou alguém. Você acha que uma pessoa vai matar alguém que não tem problema mental? Eu nunca entendi essa história. Exatamente. Mas eu queria completar uma coisa. Eu tenho pensado muito nisso, né? Que eu acho que assim, essa imersão, né, no mundo, nossa relação do mundo ser ditada quase que exclusivamente através de mediatização, através das redes sociais, da internet, né? Elas criaram também uma espécie de fenômeno de contrapartida que
Os estádios estão sempre cheios agora, os museus, você tem filas para ir em museus, as pessoas voltaram a ir no teatro, voltaram a ver os festivais de música, se proliferaram, porque parece que essa ansiedade de você estar recebendo essa informação fraturada toda, muita informação, ela cria também uma necessidade de experiência física, de experiência real, né? E a relação das pessoas com o corpo, né? Existe todo agora, eu vejo através, eu tenho filhos adolescentes e tudo, existe também uma coisa de cuidar do corpo, de fazer ginástica. Eu acho que, não sei, posso estar errado, mas eu sinto isso se intensificando também pelo fato dessas pessoas estarem muito expostas a uma coisa muito mediatizada, elas estão olhando para o corpo delas, estão olhando para aqueles corpos isso com que certeza. são e tentando criar uma relação com aquilo. Mas eu acho que da mesma maneira como existe essa intensidade, essa relação com o corpo, consigo mesmo, talvez tenha sido exacerbada até como uma resposta, né, para essa imersão, a velocidade que eles estão lidando com tudo, né, ela também está errada. Então, assim, isso que eu acho que a pessoa está cuidando do corpo, mas a exposição, a velocidade, a intensidade com que esses corpos são apresentados, inclusive, está criando um fenômeno muito esquisito, que é justamente está criando uma abstração. Quando você está olhando pessoas através de filtros, você está... Eu não acho que isso seja uma novidade, não, porque sempre houve esse fenômeno da cultura física, do halterofilismo, das pessoas que ficam enormes, né, que são corpos que não existem no dia a dia, né? Mas eu acho que agora o que é interessante é que você está olhando isso que está sendo completamente fabricado, né? Não tem mais... A imagem é autônoma, ela não existe mais, ela não tem mais o DNA daquilo que a produziu. E você tem esse fenômeno do maxing, que as pessoas elas começam a criar uma relação com o rosto, e daqui a pouco eles vão perdendo o original. Uma né? relação doentia. Uma relação doentia. Vão perdendo, e aquilo lá faz com que eles também eles não conseguem voltar naquilo que era. Sim. E eu vejo as coisas assim, abomináveis, o que as pessoas fazem com elas mesmas, né? Através desse tipo de relação doentia. É muito preocupante isso, porque está se criando também um tipo humano, né, que não tem mais a ver com aquilo que ele era. É a indústria do wellness ajudando isso, a indústria do não envelhecimento, né? do anti-aging, né? Todos os termos assim que estão sendo vendidos na internet e também. Eu acho que aí é o que o Vic falou, são todas as indústrias. A revolução industrial é a produção em série. Exatamente. E essa coisa da imagem é muito louca, é muito interessante tudo isso que você falou, porque realmente essa geração que está vindo aí de adolescente, né? A adolescência é um período da vida que você realmente está se conhecendo, você está formando a sua imagem, sua autoimagem. Então, é uma fase mais delicada, digamos assim, né? Porque a pessoa está se conhecendo, se reconhecendo nos outros, se reconhecendo nas imagens. Como eu tenho filho adolescente, você falou um negócio super importante. Porque é um momento de descoberta, não é um momento de controle. Exatamente. E de manipulação. E isso está sendo vendido para adolescentes. Na terapia Exato. se fala que o quê? Que com 30 anos, na média, né, é o ano mágico que você já tem maturidade suficiente para se conhecer, se entender. A adolescência é um processo... Eu estou com 64. A gente ainda está crescendo, né? Ô, Camila, deixa eu te falar uma coisa. Essa questão dos adolescentes preocupa nós três e todo mundo, né? Porque o adolescente não está com aquela parte do cérebro... não terminou de formar ainda, né? De causa e efeito, de saber o que suas decisões, os efeitos que elas vão causar. Fala isso com um adolescente para você. Exato. Né? Só que se a gente está confuso, que eu falo no mundo de hoje, se você não está confuso, você está mal informado, né? Se a gente se sente assim, passando tanta informação por cima da gente, se a gente está confuso, imagina adolescentes que não têm dessa capacidade formada, né? Mas como a gente não está falando de psicologia, estamos falando de beleza, vamos falar um pouquinho dos padrões de beleza, né? Voltando um pouquinho no tempo. O que é o belo em cada momento histórico? Quais as mudanças mais marcantes? Você falou um pouquinho de história já no começo desse videocast. Quais as mudanças mais marcantes para vocês, tanto na arte como na estética? Eu penso aí.
Vicky já falou um pouquinho aí também na arte, na estética, os padrões eles vão mudando, ditando muito, sendo muito ditados por padrões sociais, hoje mídia, né? Hoje essa coisa da modificação da inteligência artificial. Então, hoje eu me questiono muito qual é o padrão de belo que eu quero para mim, né? Então, por isso que eu penso que ele está muito ligado com essa coisa do ser, de quem você é, da sua história, da sua autenticidade, e muito menos do que ligado com um padrão estético propriamente dito, uma forma. Né? É muito mais algo subjetivo de uma história do que de uma forma. Eu penso isso, mas isso vai um pouco contra os padrões que são determinados pela mídia. Então, é uma maneira de pensar, um caminhar, mas que eu tenho trazido isso no meu trabalho e que cada vez mais pessoas me procuram esse tema por conta justamente, né, de não querer fazer parte dessa produção em série, de todo esse consumo que está chegando para a gente aí. Mas é bem confuso. Então, hoje, essa coisa de não saber mais o que é real e não real, né? Então, é um desafio. É muito desafiador. Eu acho que tem papo aí, é isso. A gente vai sempre aprendendo e tem papo para muito tempo. Porque Vicky também faz muito essa experiência, né? Você usa coisas que são totalmente inusitadas, fora de padrão na sua arte, né? Não, eu sempre... As pessoas batem nessa tecla de... você usa materiais não ortodoxos, né? Eu acho que não, né? É tudo coisa que você conhece. É arroz, é feijão, é diamante, lixo, coisa que faz parte do convívio da pessoa no dia a dia. E eu geralmente me sirvo de imagens que são arquétipos, são ícones, são imagens que já foram vistas também. Só que quando você bota essas duas coisas, tanto esse elemento material, que é do convívio, você está cansado de ver, com imagens que você está cansado de ver, e você cria relações que são inusitadas, né? Aí você faz a pessoa pensar, porque principalmente pela familiaridade que o espectador tem, ou com o material, ou com a imagem, ele vai se surpreender com aquilo. E esse momento de suspensão, assim, cara, peraí, não é o que eu pensei que era, e começa a fazer pergunta, você não está simplesmente olhando uma imagem, você está pensando naquilo que você está vendo. Você está pensando sobre o seu próprio olhar. E é aquilo que ele estava dizendo, né? Você não está simplesmente pegando uma coisa pelo valor linguístico daquilo, para que aquilo representa, você está sendo encorajado, forçado às vezes, né, a procurar o próprio significado naquilo que você está vendo. Arte, na verdade, não é você não está trabalhando com produção de significados. Você está trabalhando em criar uma arquitetura, um espaço, né, onde esses significados eles possam, sei lá, através de um processo talvez de fermentação, eles possam emergir por conta própria, individualmente, para que cada pessoa tenha não só o direito de ter aquela interpretação dela, mas também ela tenha autoridade em cima daquilo. Tem uma história, acho que a melhor coisa que eu já escutei sobre o meu trabalho veio de um guichê do aeroporto, né? Eu estava embarcando, uma pessoa olhou para mim e falou assim, a pessoa que estava ali trabalhando falou: "Você é o Vicky Muniz?" Eu falei: "Sou." Ela falou: "Pode contar uma história?" Eu falei: "Por favor, adoro história." Aí ela falou para mim: "Olha, eu trabalho há muitos anos na empresa aérea e os horários e tudo isso, eu era aeromoça e tudo, né? Isso atrapalhou muito a minha relação familiar. Eu me separei do meu marido e também com a minha filha. Ela decidiu morar com o pai, porque eu também não tinha... E eu tive uma relação muito difícil com ela durante a adolescência e tudo, e depois mais velha. E olha, isso era lá no Santos Dumont, eu tinha acabado de ter uma exposição no MAN, que é ali perto, no Rio de Janeiro, né? Ela falou, e a gente sempre tenta, e uma vez ela veio aqui para o Rio, eu falei, vamos ter uma exposição ali, vamos ver essa exposição ali aqui do lado, né? E nós fomos na sua exposição. E pela primeira vez, eu e ela estávamos em frente de coisas que nós sabíamos o que era, sabíamos do que se tratava e tínhamos oportunidade de ter opiniões ao mesmo tempo interessantes e válidas sobre aquilo que a gente estava vendo, que elas não eram conflitantes.
era um espaço de discussão. E olha, a gente começou a conversar. E ele falou, eu voltei com ela na sua exposição 3 vezes. Eu queria te agradecer por isso. Foi terapêutico. Eu falei, nossa, como é que pode alguém? Eu falei assim, não quero nem mais viajar, eu quero ficar aqui falando. Foi a melhor coisa, porque tem o dramaturgo, o escritor, ator, Antonin Artaud, ele tem uma frase super simples, que parece que meio banal, que a arte é a criação de espaços para a vida, né? E quando ele fala isso, tem uma coisa muito mais profunda. Esse espaço para a vida é aquele espaço onde você realmente está vivendo, você realmente está se relacionando com as coisas de uma forma moldes. Completamente... você não está sendo manipulado. Sem caixinha, sem... E esse lugar, sabe, ele é um lugar que ele existe entre a consciência e o fenômeno, entre a mente e o mundo físico. Você está tendo uma relação direta, como você tinha quando você era criança, antes de aprender o nome das coisas, sabe? Isso é, talvez, o sublime no que a gente faz como artista. E assim, no que diz respeito à beleza, né? Eu acho que a beleza está associada a esse momento, que você descobre o que é bonito pelo que você está sentindo naquela hora. A gente tem acesso a esse tipo de experiência no mundo pessoal, através do erotismo, através da paixão, do amor, né? Mas a gente não... Quando isso vai... Essa relação pessoal, ela se expande para a esfera do coletivo, né? Não acompanha, né? Assim, parece que essa coisa instintiva que a gente tem quando a gente vê uma pessoa atrativa, quando a gente se apaixona por alguém, né? Ela não acompanha, ela fica muito confuso. Você tem de ver, e precisa de códigos, né? E isso, através da história, né? Foram criados assim, vertentes que tinham a ver com a cultura da época. E elas são interessantes de explorar também, sim, né? Porque quando a gente olha uma pintura do Rubens, aquelas moças um pouquinho mais cheinhas, assim, né? Como é que é? Voluptuosas. Voluptuosas, muito obrigado. Né? Aquilo ali era o bonito da época, né? O rubenesco, né? E tem a ver com a ideia de opulência, tem a ver com... Eu acho super interessante. Com a ideia até de fertilidade. Isso é interessante. Fertilidade também. Né? Porque hoje eu até me questiono por que um padrão de beleza feminino hoje, por exemplo, vai no contrário disso. É porque a mulher... Ela era bonita justamente pelos traços que mostravam a fertilidade dela. E hoje em dia, uma mulher que usa hormônio, que não tem um pingo de gordura no corpo, ela não é fértil. Ela não tem como produzir um filho, parir, engravidar, ela não tem como. Então, olha como isso totalmente muda, contra a natureza. O seu trabalho trabalha muito com isso, né? Com a beleza da época. Né? E como essa coisa como a linguagem, né, da arte, a diversidade como linguagem, como as pessoas podem se conectar através disso e sair exatamente desses padrões, né? Eu falei aí de gravidez, a pessoa precisa ter uma gordura para engravidar. Por que ela não pode ser bonita naquele momento com a gordura? Por que ela não pode ser bonita com 100 anos, com aquele traço, com aquela marca que já passou, né? Não dá para ter o mesmo rosto ao longo de muitos anos. Tem um estudo mesmo que mostra também a relação das mães com os bebês, porque essa coisa de você não ter mais expressão, aquele rosto exatamente, que vai passando nos anos, não tem mais história para contar, é uma questão, está gerando questões psíquicas com essas crianças, né, que não sabem, você não sabe mais, né, se a mãe, o que história aquele rosto conta, né, se a mãe está triste, se a mãe está alegre, não passa mais emoção. Né? Essa história aí da conexão entre a mãe e a filha, isso é tão importante. Existem maneiras de se conectar através do sentir, através do não palpável. Outro dia uma colecionadora minha falou para mim assim, encontrei com ela, e ela falou para mim, eu estou tão feliz em te ver, mas se ela não tivesse me falado, eu não ia saber. Porque a expressão dela era tão engessada, sabe? E eu fiquei pensando assim, nossa, ainda bem que ela me disse, porque era uma cara assim que, sabe, não era... Sabe aquelas 2 máscaras gregas, né? Era no meio. Assim, hoje a gente olha... E a pergunta, eu acho, Vi, que é exatamente... Era entre o drama e a comédia. Que horror.
Hoje a gente olha para a pessoa e a gente não sabe se a gente repara nos procedimentos estéticos ou na beleza. E eu acho né? que essa a gente pessoa, fica assim, o ponto é que interessante que essa pessoa fez, mas não é exatamente bonito. E o interessante mais ainda é isso, é que eu acho que essa própria pessoa não sabe o que é que ela quer contar exatamente. Ela quer, né, que coisa estranha, você tem que se colocar ali para você reconhecer, né? E a bagagem dela e toda a história, você nem se apaga. Você está falando dessa necessidade que a gente tem de padronizar tudo que tem a ver com o que você começou da Revolução Industrial, que a inteligência artificial só piorou. E a pergunta para o Vic, você acha que a arte também pode ser uma forma de criar conexão com quem se sente fora do padrão? Eu acho que assim, o artista... Eu não acredito que tenha arte que tenha início em boas intenções, sabe? Assim, você me imaginar, eu vou fazer arte para isso ou para aquilo, eu geralmente pode gerar algum tipo de satisfação da parte do artista e eu já fiz muitos projetos que foram muito assim satisfatórios, foram muito que me deixaram muito feliz em ter feito, mas e acabaram sendo coisas que geraram, sabe? Tem projeto que tinha cunho social, tinha projeto... Eu fiz muita coisa assim, mas nunca começou assim, quero fazer isso pelas pessoas, quero fazer isso pelo mundo. Foi acontecendo. O artista santo, sabe? Eu não sei se isso... Uma coisa, eu, pelo menos, não sou. Nunca fui, sabe? E a ideia de você ter uma razão para fazer arte me incomoda, sabe? Eu prefiro que... esses processos eles originem justamente de uma espécie de vazio, de você vai criando isso, né? Eu não sei, eu acho que o que faz a arte interessante é essa capacidade de fazer as pessoas pensarem por elas mesmas, sabe? Por isso que fica difícil até de você falar uma arte é boa, porque é bom para um, não é bom para outro. Você também vai lidando com crítica dessa mesma maneira. Mas eu não sei se o que eu faço poderia fazer a pessoa se ver. Até queria te perguntar, Carolina, essa coisa de propriocepção, né? Como você tem acompanhado isso da maneira como as pessoas se veem e como isso reflete no seu trabalho? Porque isso é interessante, né? Que é um momento que eu vejo, assim, principalmente adolescentes, que não tem um adolescente que bota a cara limpa sabe, num post de TikTok. Tudo filtro, é isso, é aquilo. E aí depois a pessoa desliga o filtro, tá cheio de espinha na cara, põe aqueles negocinhos. É muito louco e isso é exatamente o meu dia a dia. Eu acho que por isso que eu quis trazer isso para cá, porque tem tudo a ver. Outro dia eu me vesti para ir para um casamento e me passou um filme na cabeça sobre exatamente o que você está falando. Sabe assim, quando me produzi toda, eu olhei assim, eu tô me achando bem bonita agora. Mas, na verdade, não é sobre a maquiagem, sobre a roupa, é sobre quem eu sou. Então, meu trabalho é muito em tirar o filtro das pessoas, a maquiagem das pessoas. É você poder, como um artista ali naquele momento, ensina uma coisa e voltar. Mas essa conexão de você com quem você é, isso aí que você falou, né? O artista despertar, você pensar por você próprio. Eu penso que eu tento fazer essa mesma coisa. Não só pensar, como sentir por você próprio, né? Que eu acho que é essa capacidade que as pessoas estão perdendo hoje. E eu penso que é uma das capacidades que a gente, justamente o oposto, a gente tem que mais explorar. Hoje em dia, nessa era da inteligência artificial, que vai tirar o papel de produção do ser humano. Então, eu acho que o papel mais importante, ele vai... Quem não estimular esse processo criativo, esse processo, né, de pensar sozinho, de ir além, esse processo humano que a IA não é capaz de fazer. Eu penso que quem se aproximar cada vez mais disso é quem vai sobreviver. Então, os adolescentes mais ainda, né? Porque como ainda estão se conhecendo, ainda não tem bagagem talvez para falar um pouco do que a gente está falando aqui, eu tento despertar isso, a relação dele com ele na real, né? Por que ele não pode? Eu recebo um monte de adolescente que chega cheio de coisa, a primeira coisa que eu digo, vamos tirar isso aqui. Aí eu falei, próxima consulta, eu quero ver você sem nada no rosto. Você vai ver, porque quando a pele começa a melhorar,
A pessoa, ela coloca alguma coisa em cima quando quer e não por necessidade diária. Isso que eu falo. Então, no dia que você quiser ir para uma festa, se maquiar, se vestir, né? Entrar naquele personagem ali, que foi isso que eu senti quando eu me arrumei. Mas eu gosto de acordar e me olhar no espelho assim, com cara de sono, né? Com olheira, com coisas... Eu me acho bonita também. Então, é isso que eu tento despertar nas pessoas, né? É essa coisa aí... Você falou tudo. De se valorizar. De gostar de si. De gostar, né? Dermatologia está cada vez mais associada à psicologia. Demais. Com certeza. A gente mexe no rosto para resolver o que está dentro da gente errado. E isso não é novo, viu, gente? Lembrando que é isso. Às vezes a pessoa fala, você descobriu a pólvora, isso você inventa, reinventa, você copia. Eu fui no Museu da Medicina Antiga, lá em Abu Dhabi, e tinha escrito isso que a gente está falando aqui. Eu falei, gente, olha só, né? Isso eu não inventei, isso está escrito aqui. A pessoa valorizar tudo isso que a gente está falando, o ser humano que está ali, as doenças, elas têm conexão com isso, né? Então, você tem que olhar não só a doença, e a doença, né, psicológica ou fisiológica, mas você tem que olhar o ser humano, a alma daquela pessoa, o sentir, a história e tudo isso. Eu estou morrendo de pena, porque está chegando ao fim o podcast Beleza Limpa, baseado nesse livro maravilhoso da dermatologista Camila Meccia. Hoje a gente recebeu Vicky Muniz. Não vou terminar, vou fazer uma última pergunta. Vicky assim, Muniz. Eu tô com pena, mas só dizendo, mas eu tô muito, muito feliz, viu, Vicky? A gente vai terminar. E assim, com um sentimento de muita alegria no meu coração, porque a mensagem, quando eu falei, e quando eu pensei nesse episódio, eu pensei arte e beleza. Aí a gente começou a pensar, quem é que vai? O primeiro número é Vicky Muniz. Foi. Porque ele também desperta tudo isso quando eu vejo uma obra dele. Então, aí a gente pensou em vários nomes, porque não sabia se ia conseguir e tal. Aí eu falei assim, quer saber? Se não for ele, não vai ter. Então a gente suprime esse episódio. Eu falei isso, eu falei, suprime, deixa quieto, um dia na vida eu vou poder falar o que eu quero falar através de você. Entendeu? Então, graças a Deus que o universo permitiu. E você está aqui hoje. Né? E para finalizar com vocês dois, o tempo muda tudo, né? O tempo muda o corpo, o rosto, a memória, o olhar, né? O que é envelhecer bem para vocês? Quer falar primeiro? Quem é que vai influenciar aqui? Envelhecer bem, para mim, é aceitar esse processo de constante evolução, de constante descoberta, é sair da matéria, ir para o sutil, é um processo de autoconhecimento, é estar cabendo no seu tempo, de uma maneira leve, né, com você mesmo, com o todo, com o próximo, com a natureza, com o universo. Se perceber, se entender dentro daquele momento, né, daquele momento presente. Eu penso que é por aí. É muita coisa que talvez não dê para ser dita, seja mais sentida do que dita, né, mas tá ali naquele momento presente de uma maneira inteira e verdadeira. Outro dia eu estava com a Flora e com o Gilberto Gil e ele falou disso, né? Ele falou assim, ô Vicky, envelhecer é difícil, mas a alternativa... Eu acho assim. E essa alternativa, sabe, é uma coisa que eu acho que tem muito a ver, sabe, com envelhecer bem, né? A gente, no nosso dia a dia, a gente suprime a ideia da morte, quase que erradica ela completamente, né? Eu acho que a morte tem a ideia da morte tem quase um fator invigorante para você viver bem. Entendeu? Que eu acho que ele também disse um negócio genial, Gil. Ele falou que a gente vai ficando. Eu falei, minha memória tá ruim, eu tinha uma memória prodigiosa, depois tá ficando. Ele falou, mas isso faz parte, porque você vai esquecendo, você vai sentindo menos, você vai se desligando, é um processo natural. E eu fui mais ali, é um processo natural para você voltar para as coisas, sabe? Para o mundo, para o Gaia, para a coisa, voltar a ser parte daquele todo, né? E isso vai acontecer, não interessa se você vive 100, ou 60, ou 50, né? Esse tempo que você está
se opondo à ideia do tempo que você não vai mais estar, né? Ele é muito importante de explorar ele intensamente. Mas intensamente da maneira certa, não intensamente de uma forma desenfreada, maluca, né? Como a gente estava justamente discutindo. De uma forma ansiosa. Né? É. E eu acho que envelhecer bem, né, é justamente descobrir a intensidade, como modular essa intensidade, não justamente do querer, mas através do ser. Você está sendo com as coisas de uma forma adequada, né? Eu gosto de emoções fortes. Olha, todo mundo gosta, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai começando a entender que uma emoção forte, talvez você vê uma coisa que você plantou começar a florir, sabe? Isso, eu tenho tido essas epifanias, às vezes eu penso que deve ser uma coisa de velho, sabe? Você ficar pensando, olhar o nascer do sol e ficar imaginando quantos mais eu vou ver na minha vida, entendeu? Quantas vezes eu vou ver o sol nascer, uma estrela que sai no horizonte. Tem coisa mais inacreditável que isso. E cada momento que vai acontecendo, que você tem aquela privilégio, talvez, né, de ter aquele espaço mental para você poder adequar o que está acontecendo à tua experiência psíquica e falar, pô, que incrível esse negócio, né? Que bom. E aí você vai prestando atenção nas coisinhas, nas coisas pequenas. Eu acho que envelhecer bem é você criar esse espaço de atenção que talvez quando você é jovem você não tem. Que tudo é muito forte. É a coisa do vinho, né? Que o meu filho outro dia falou, qual é o melhor vinho que você tomou? Eu falei, o melhor vinho que eu tomei foi uma fortuna. Eu tomei na casa de um colecionador. E pior é que é um vinho caríssimo, que eu até tenho raiva de gostar porque é muito caro, né? O Chateau Petrus do ano que eu nasci, 61, né? Mas aí tem a memória afetiva também. Não, mas ele falou, mas qual é a data? diferença? Eu falei, o Gaspar, meu filho mais velho, eu falei, a diferença é o seguinte, você é um vinho novo, né? O vinho da minha época. O vinho novo é super forte, né? Que tem aquela força daquele sabor saboroso, forte, mas são todos meio parecidos, né? Todos meio iguais, assim, não tem, a diferença é mínima, pouco tem diferença de qualidade, mas pelo menos na faixa de preço do lugar, que é do terroir, tudo meio igual. Vinho velho, aquele vinho só vai ter aquele gosto depois de ter ficado 60 e tantos anos naquela garrafa, né? Então tem aquela sutileza de toda aquela experiência de vida que ficou ali naquela garrafa, né? Ele falou, o que isso tem a ver com o Chateau Petrus? Ele tinha toda aquela experiência, mas com esse sabor todo aí. Então, assim, como que você joga essas duas coisas? Quando você modula a intensidade da tua relação com as coisas, com a experiência que você acumulou durante todo esse tempo. Eu acho que isso é que faz uma vida boa, independente da idade que você está vivendo ela. E fez total link com você falou, isso é que né? É beleza, né, gente? O valor da história, né, por trás das coisas. E sobre memória, Vicky, se a gente lembrasse de tudo, inclusive de todas as tretas que a gente passou, era melhor morrer, terrível. Né? Eu acho que é um fator protetor não lembrar de Lógico. tudo. Bom, vamos terminar hoje com duas perguntas, né, que abrem a segunda temporada do Beleza Limpa. Camila, o que seu médico deveria te dizer, mas que não diz? Eu penso que o seu médico deveria te dizer tudo o que a gente conversou aqui hoje, né? Que a arte é importante para a sua saúde, né? Que você sair de padrões, que você ter tempo para você, se conectar, né, com a sua essência, com a sua alma, com o todo, com a natureza. É para isso que a gente está aqui, é ver beleza no momento, no sentir, né? Isso é importante para a saúde. A gente não está aqui apenas devaneando, falando coisas, né? Isso é importante para a saúde. E isso a maior parte dos médicos não fala. Fica só no racional, no exame, no medicamento, mas isso é tão importante quanto. E você, Vicky, o que gostaria de ouvir do seu médico, mas que você nunca ouve? É que eu tô super bem, maravilhoso, saudável, tô com o corpo perfeito, sabe? Meu colesterol tá lá embaixo. Eu nunca escuto isso, cara. Só boas notícias, você queria só isso. Não, eu queria do meu médico que ele fosse uma espécie de ator. Devia ter isso, sabia? Você vai no médico, certo, né? Mas devia ter um médico, assim, eu fico imaginando o Selton Mello, assim, sabe? Ele ia ser ótimo.
você está ótimo, nunca esteve tão bom, seus exames estão perfeitos, você não precisa fazer ginástica. Mas você sabe que é efeito placebo, isso é interessante também. Então, né? devia ter um médico. Você sabe que tem agora sites de e-commerce na Coreia que são maravilhosos, que as pessoas compram coisas, aí elas não têm que pagar, mas elas também não recebem, mas elas compram. Que ótimo. Compram carro. Só mata à vontade. Eu acho que falou. esse tipo de simulação eu gosto. Ó, mas você Isso é sabe, saudável. Poxa. mas você sabe que você falou e me lembrou 2 pacientes, que tem uma paciente minha que sempre me fala, mas eu entro aqui toda vez, você me diz que eu tô ótima. Eu digo, lógico, vou dizer o que você tá? Parece que você tá ótima, mas vamos fazer alguma coisa. Mas tem um lugarzinho aí, tem uma gordurinha aí que dá pra... E tinha um paciente também que sempre me dizia assim, eu não sei se esse tratamento aqui funciona ou não, mas sabe por que eu venho aqui toda semana? Porque eu adoro estar com vocês. Isso é tão importante para a saúde também, né? Então, o que vale mais, a realidade ou o que você vê da sua realidade? Como você pensa a sua realidade, né? A gente vai a combinação caminhando. das duas. Exatamente. Né? Maravilha! Gente, Vicky Muniz, obrigada. maravilhoso estar com você. Camila Métia, sempre maravilhoso estar com você. Eu sou dessas que gosta de estar com você no seu consultório. E Vicky, um prazerzão te conhecer, viu? Obrigado. Sou super fã das suas obras. Faltou te perguntar o que te levou para isso? Por que você usa esses materiais inusitados? Eu fiquei com uma curiosidade mórbida aqui. Não tinha tanto material tradicional no meu estúdio. Eu sempre trabalhei onde eu morei. Tinha mel, açúcar, chocolate, tinha uma câmera. Então eu comecei a usar essas duas coisas. No começo não era tão acidental assim, não. Na verdade, eu uso todos esses materiais, porque cada material te leva para um tipo de processo. Se eu estou fazendo coisas com diamantes, eu estou lidando com o pessoal, os marchands de diamante na Rua 47, em Nova York. Se eu estou fazendo coisa com lixo, eu estou lidando com o pessoal que é catador da comunidade de Jardim Gramacho, lá no Rio de Janeiro. Se eu estou fazendo, tentei fazer coisas, por exemplo, trabalhos com pessoas, eu tinha que ir para Bangladesh, num campo de refugiados, em Kutupalong, Balukhali, que é o maior campo de refugiados da história da humanidade. Tá lá com... Então, cada processo, ele te dá um acesso a um novo artista. Você pode ser um artista diferente. E a melhor coisa do mundo, na minha profissão, é a capacidade que você tem de se empregar e se despedir quase todo dia, entendeu? E eu cultivo essa coisa de você poder ser muitas pessoas, ser muitos personagens, né? Inclusive o personagem que está falando aqui sobre saúde e arte, né? Eu acho que fazer coisas fora daquilo que você faz é essencial para você fazer arte que é relevante e é interessante para todo mundo. Ou pelo menos para algumas pessoas. Né? Sim. Aí a gente vai peneirando as pessoas que gostam e as que não gostam desse papo. Camila Métia, obrigada pelo convite. Queria agradecer também a Lara Kertz, que não pôde estar aqui, mas vim substituí-la e foi uma delícia, viu, Lara? Espero que vocês tenham gostado. Vicky, gratidão. Obrigada. Obrigado. E o Beleza Obrigada. Limpa termina por Obrigado. aqui. Sorte na vida.